Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na presença do Senhor e na sua presença, para dar o estudo da Bíblia, a pregação da palavra de Deus, porque Deus nos ensina, nos manda a pregar, porque nós estamos no tempo do fim, nós estamos numa pequena, a Bíblia diz que é uma pequena provinha, e nós precisamos estar buscando, precisamos estar aprendendo a Bíblia e já esperando o Senhor nas nuvens, porque não marcamos data, porque não é permitido marcar data, mas sabemos que as coisas estão acontecendo, já é um sinal, um sinal. Não é como muitos, não se atemorize, como muitos aí pregam terror, mas a gente não prega terror. Eu prego a palavra de Deus como ela é. Agora, não boto terror, porque também não é assim, Jesus não quer que ninguém venha a Ele com terror, mas quer que venham a Ele com amor, Então vamos orar e agradecer ao Senhor, que é digno de ser louvado. Vamos orar. Antes, toca no sininho, se inscreva no meu canal, me ajude, que o Senhor vai te abençoar e vai te dar vitória em tudo que você precisar, porque Deus é fiel com a sua palavra para cumprir. Me ajude. Toca, se inscreva, é de graça, não paga nada. Você que está no carro, que está em qualquer lugar, essa hora muita gente ainda está no carro, muita gente está na estrada, não sabemos o que está acontecendo na estrada, Só Deus sabe. Só Deus sabe o que pode estar acontecendo, acidentes, vidas indo embora. Essa hora, nos quatro cantos dessa terra, é muita gente morrendo, partindo, infartando, hospitais cheios, mas a palavra de Deus tem que ser pregada para que venha alcançar essas vidas com amor, com carinho e saber da verdade, que a gente não veio aqui para enfeitar pavão e nem pregar o terror, mas pregar a palavra de Deus, que é viva, eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes. O Senhor veio salvar e libertar aqueles que se haviam perdido. Então, por favor, se inscreva, me ajude nesse canal, você não vai pagar nada, dê bastante like, espalhe esse vídeo para as escolas. As pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Trabalho, onde você estiver. Que esse vídeo chegue a você, a sua família, a sua casa. Que venha abrir porta e fechar porta. Venha abrir porta para você e dar vitória, porque o Senhor é Deus. Ele abre porta e fecha porta. Então saiba de uma coisa. Vamos pregar a palavra do Senhor. E agora vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego agora nas tuas mãos a tua palavra. Abençoa, Senhor, a tua palavra. Fala conosco, revela a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos agora abrir a palavra do Senhor, Olha, a aparência, ainda é as duas testemunhas, Ainda é sobre as duas testemunhas. No final dos tempos. Então, a vestimenta significativa das duas testemunhas. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 11, 3. Apocalipse 11, 3. Abre a sua Bíblia. Que diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco e cinza. Essas são as duas oliveiras. Aí diz aqui, a simbologia que indica tristeza, humildade e lamento. Gênesis, abre a sua Bíblia, a Bíblia em Gênesis 37 a 34, 37, versículo 34. Gênesis
Gênesis 37, versículo 34, que diz assim: Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho por muitos dias. Está aqui, está aqui, né? Aí vamos entrar em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 31. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 31. Versículo 31. Que diz assim: Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingi-vos de pano de saco e cinza, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o fereto, e diz assim, o fúnebre, né? E sepultando Abner em Hebron, o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, chorou todo o povo. Então, né, tá aqui a palavra de Deus, né? Ele se vestiu de pano de saco e cinza. As duas testemunhas serão a vestimenta de pano de saco e cinza e profetizarão, né? Aí diz aqui a palavra do Senhor aqui, né? Vamos centrar, As duas testemunhas serão poderosamente capacitadas pelo Senhor, por Deus, para desenvolver a sua missão. As duas testemunhas escatológicas receberão de Deus poder. 11:3, Apocalipse 11:3, para enfrentar o governo do anticristo que opera por Satanás. Apocalipse 13:2, né? Apocalipse, né? 13:2, 11:3, 11:3, darei poder às minhas duas testemunhas, se profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco, né? Aí diz assim, e 13, né? 13, versículo 2, né? 13:2, que diz assim, olha só, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Viu? Ela, né, o João vi uma das suas cabeças da besta ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Né? Toda a terra vai se dobrar e muitos vão se colocar. A gente não vai estar aqui. E os que ficarem vão ter que dar sua vida, sua própria vida, para ser salvo. Então temos que estar de olho. Temos que estar de olho e buscar a face do Rei. Senão não vai subir.
né? Aí diz aqui, ó, vejamos, portanto, como Deus as capacitará para enfrentar as forças das trevas. Apocalipse 11:4. Olha, Apocalipse 11:4. E diz assim: estas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante de Deus de toda a terra. Viu? Essas são as duas oliveiras, as duas testemunhas, duas oliveiras e dois catiçais que estão diante de Deus de toda a terra. Viu? Aí diz aqui, ó, olha aqui, presta atenção, o poder de Deus. Deus declara que as duas testemunhas são dele. Apocalipse 11:3. E que as dotará de poder a fim de que possam comprovar sua profecia e executar em última instância seus planos eternos. Aí diz aqui, ó, durante 3 anos e meio, as duas personagens escatológicas serão imbatíveis, poderosas e invencíveis, como profetas vaticinarão juízo divino sobre os seus inimigos. Apocalipse 11:5. 11:5, né? Diz assim: e se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, vai cair fogo da boca das duas testemunhas e vai devorar os seus inimigos. Vai ser mortos os inimigos de Deus, né? E sobre a natureza, né? Apocalipse 11:6 diz assim, ó: estas têm poder para fechar o céu e para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Viu? As duas testemunhas terão poder para vencer, para pegar e, ó, para que chova na terra e para que não chova. Ó, Elias, ele fechou os céus para que não houvesse chuva em Samaria, e não houve chuva. Depois ele mandou que chovesse de novo e houve chuva. Então, olha o que Deus está falando. Não sou eu, não, é Deus que está falando. Essas duas testemunhas têm poder para fechar os céus e para que não chova durante os dias da sua profecia. Os dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Vai ser terrível. Terrível. Né? Aí diz aqui, ó: e seus vaticínios se cumprirão imediatamente. A manifestação do poder de Deus, né? Aqui fala aqui, ó, Êxodo, a libertação de cativeiro. Êxodo, capítulo 12, versículo 40 a 51. Êxodo 12. Êxodo capítulo 12, doze, 40 a 51. 40 a 51. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passado os 430 anos, naquele mesmo dia,
todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, e devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo o servo de qualquer comprador por dinheiro, depois que o haveres circuncidado, então comerás dela. E o estrangeiro e o assalariado não comerão dela, nem numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará e celebrará, e será como o natural da terra, como nenhum incircunciso comerá dela, né? Mas nenhum incircunciso comerá dela. Numa mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenará a Moisés e Arão. Assim fizeram, e começou naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Viu? O Senhor, Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel da terra do Egito. E quantos passaram pelo deserto e quantos chegou ao final? Deus matou todos no deserto, porque eram ingratos, murmuravam, se queixavam da sua sorte. E Deus matou. E só chegou a Josué e Caleb. O resto tudo foram mortos. Tudo foram devorados por causa da murmuração, da língua murmuradora. Não devemos murmurar. Está sempre com Deus, porque Deus é fiel com a sua palavra para cumprir. Né? E prisões, Atos 12, versículo 10. Atos 12, 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram numa rua, e logo o anjo se apartou dele. Viu? E logo o anjo, foi Pedro. Pedro foi solto. O anjo foi, entrou na cela, quebrou os cadeados, como o anjo também vai quebrar os cadeados da sua vida, vai quebrar os grilhões, os cadeados, os ferrolhos, e vai te dar vitória, porque Deus é fiel com a sua palavra para cumprir. Então, ele abençoou Pedro, porque Pedro ia morrer naquele grande dia, né? Ele ia morrer, né? A Bíblia diz: a aniquilação dos inimigos de Deus e de todos que se levantam contra a sua obra. 2 Reis, capítulo 19, 20 a 35.
2 Reis, capítulo 19, 20 a 35. (19, 20 a 35). 2 Reis, capítulo 19, que diz assim, vamos ler, não é 35 não, mas vou uma parte aqui. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. E esta é a palavra do Senhor que falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém nemeia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subo eu ao alto dos montes, ao lado do Líbano, e cortarei os teus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extrema até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas estranhas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios dos lugares fortes. Aqui, Ezequias estava sendo confrontado pelo rei Senaqueribe, pelo súdito dele, foi lá para dizer para eles se renderem. E Ezequias clamou a Deus, entrou dentro da casa do Senhor e clamou a Deus: Senhor, olha aí, nós clamamos assim também. Na hora do sufoco a gente clama. O inimigo quer nos desafiar, quer nos afrontar, quer nos matar, e nós clamamos a Deus. Olha aí, Senhor. Aí o Senhor falou para o Isaías, profeta: vai lá, Aí falou, ele não afrontou a você só não, afrontou a mim. Eu sou Deus, me afrontaste. Aí, o que aconteceu? Deus foi, a Bíblia diz aqui, aí diz assim, o versículo 25 diz assim, porventura não ouviste que já antes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosse tu que reduzisse as cidades fortes e o montões do deserto, e por isso os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficam pasmados e confundidos, eram como erva do campo. Aí vamos cortar um pouquinho, Aí diz assim: e por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus faz com que o inimigo caia por terra. Ele vai botar um anzol no nariz do seu inimigo e vai fazer ele voltar pelo caminho por onde vieste, porque ele é Deus, ele não é homem, ele é Deus. Aí diz aqui, provisão de alimento, 1 Reis 17, 14 a 16.
Primeira Reis, (17, 14 a 16). Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e a sua casa por muitos dias. Da panela da botija não se acabou, da panela da farinha não se acabou, e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falará pelo ministério de Elias. Deus está falando, né? Não vai faltar na sua casa a panela, o alimento. Ele é poderoso. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que provê, né? Deus não deixa faltar nada, né? Mateus 14, 13 a 21. Mateus 14, 13, né? E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, subiu ao pé destes à cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão subindo, né, possuído de íntima compaixão para com elas, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é misto que vão dar-lhe voz de comer? Não é misto que vão dar-lhe voz de comer. Mandou eles dar de comer, mas não tinha peixe, não tinha nada, só tinha peixinho e um pãozinho, né? Aí Jesus quis provar os discípulos, né? Como quer nos provar, né? Então lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram 2 pedaços que sobrejaram sobre 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Deus é fiel. Deus está falando. Deus é fiel, né? Aí vamos entrar agora, né? Vamos entrar agora aqui da 4 etapas da missão das testemunhas escatológicas, né? A Bíblia diz assim, ó, o ministério das 2 testemunhas divide-se em 4 etapas.
perseguição, morte, ressurreição e arrebatamento das suas obras, né, repercutiram no céu. Vamos ler aqui. Vem, ó. Aí diz assim: morte pela besta, o anticristo. Ao fim de 3 anos e meio, o ministério público das duas testemunhas terá, né, terá fim. Neste momento, o anticristo fará guerra aos santos. Daniel capítulo 7, 21. Daniel 7, 21. Né? Daniel 7, 21. Daniel capítulo 7. Que diz assim: eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e o vencia. Olha aqui, hein? Capítulo 7, Daniel 7, 21, né? Apocalipse 11, 7. Daniel 7, 21, Apocalipse 11, 7. Apocalipse 11, 7. Apocalipse 11, 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. Não? Vai ser feita uma guerra, e os vencerá e os matará. Apocalipse 11, 9, 10. Né? Apocalipse 11, 9 e 10, que diz assim: e homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Olha a palavra, hein? Olha a palavra que Deus está falando poderosamente, né? 9 e 10, né? Aí diz aqui, ó, 11, 8, né? 11, 8 diz aqui, ó: e jazera o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde o Senhor Jesus foi crucificado, os corpos da cidade, das 2 testemunhas, vai ficar morto ali por 3 dias. Nós temos que entender o mistério. Isso aí é uma coisa séria, muito séria. E as 2 testemunhas serão ressuscitadas nas praças por Deus, e ele vai dizer: sobe cá, né? João capítulo 5, 25. João 5, 25. Vamos lá. Evangelho de João 5, 25. Diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão.
viu? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Apocalipse 11:11. Apocalipse 11:11. Apocalipse capítulo 11, versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Quando eles ressuscitarem, a turma vai tremer, vão ficar pasmados de ver, né? Não serão tocados. Apocalipse 11:13. Apocalipse 11:13 diz assim: e naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muitos atemorizados, e deram glória a Deus do céu. E passado o segundo ai, eis o terceiro ai cedo virá. Viu? Vai ser grande. Depois que fizer aquelas 2 testemunhas ressuscitarem, vai ter um tremor de terra que vão matar muitos. Não queira ficar, porque não vai ser fácil. Não queira. Não será fácil. Né? Aí diz aqui, né? Deus chamará as 2 testemunhas ao céu, sobe cá. Apocalipse 11, versículo 12. Ele vai chamar as 2 testemunhas ao céu, sobe cá, né? Que diz aqui, ó: e ouviram uma voz do céu que lhe dizia: sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Os inimigos vão ver. Vai ser grande glória. Sobe cá. Esse evento, né, vai ser tremendo, né? Agora entra aí em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Quatro, 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Está aqui, ó. Palavra poderosa, né? Apocalipse 11, 3, 6, né? Aí diz assim: Deus sempre apresenta ao mundo um testemunho para que ninguém fique inexcusáveis diante dele, inclusive os homens cegos pelo anticristo. Durante a grande tribulação, 2 profetas do Senhor se levantarão entre os homens, mostrando o seu imenso poder para julgar o mundo, né? E destruir Satanás, desmascarar o erro. Apocalipse 11, 3, 6, né? Apocalipse 11, 3, 6. Diz aqui, ó, 11,
3:6, que diz assim: darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Então essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. E se alguém lhe fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar os céus e para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga quantas vezes quiserem. Viu? Esta é a palavra. Você que está me ouvindo agora, não brinque, porque Deus não vai brincar. Essa é a palavra. Fique ligado e vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus, visita essas vidas agora que estão me ouvindo, que as tuas mãos poderosas vão ao encontro dos corações, que teu Espírito convença essas pessoas do pecado e do juízo da justiça, que abençoe essas pessoas, salve, liberte e abençoe da vitória. Pai, agora fica com eles, dê uma noite abençoada na sua presença, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite.